Bom dia, caríssimos alunos, senhores pais, mães. Prazer imenso estar aqui com vocês novamente. E nesse momento em que a gente se mantém distância, é importante a gente, acima de tudo, além da distância, nos tornarmos mais próximos através das nossas aulas EAD, à distância. Nos aproximamos através das aulas e isso para mim é um prazer imenso poder contar com vocês. Hoje nós vamos iniciar, então, a unidade 2 do nosso tema, que é sobre o nosso objeto de conhecimento, o processando os saberes, o conhecimento pelo meio da arte, ou por meio da arte, o conhecimento por meio da arte, né? E aí inicia assim com um pensamento do filósofo alemão Ernest Cassirer. Ele é filósofo judeu-alemão, ele viveu entre 1874 e 1945, e ele dizia o seguinte: toda grande obra de arte nos permite uma nova aproximação e uma nova interpretação da natureza e da vida. Nós devemos buscar na arte o nosso conhecimento, conhecer a nós mesmos, conhecer a natureza, conhecer tudo que está à nossa volta. A arte nos permite isso. Quando nós citamos aqui assim, temos como objeto de conhecimento o mundo pelos olhos da arte, que é o nosso objeto de conhecimento desse momento, nós vamos perceber que é como nós interpretamos, como nós vivenciamos a arte e a natureza. Como nós interpretamos a nossa vida, como modificamos a nossa vida através da arte, através daquilo que se coloca aos nossos olhos. É isso mesmo. O que nós conhecemos como arte? O que nós percebemos de arte no nosso dia a dia? Alguns podem dizer assim, é apenas a pintura? Não, apenas a pintura não. Também é pintura. O quadro, a fotografia, a música, que desde o momento em que nós acordamos, num primeiro momento, as primeiras coisas que a gente ouve é som de pássaros, música que nós ligamos no nosso aparelho, que nos desperta através do nosso aparelho. Isso também é arte. Quando nós estamos de férias, nós escutamos um tipo de música, vamos para a praia, nós escutamos um tipo de música. Isso é arte. Quando nós estamos cansados, queremos relaxar, escutamos um outro tipo de música diferente. Isso é arte. O cinema, quando nós vamos ao cinema, o cinema também nos favorece interpretar a nossa vida, enxergar através daquilo que é fictício um pouco de realidade. Podemos dizer, então, que o cinema é a imitação da realidade, imita a realidade. Isso é importante, isso é ótimo, né? As experiências que nós temos através do cinema. Os livros, como é importante ler. Para que nós possamos falar melhor, devemos ler. Para que nós possamos escrever melhor, devemos ler. Quanto mais lemos, melhor escrevemos, melhor falamos e, acima de tudo, a nossa visão crítica aumenta. Isso é enxergar em nós a arte que os livros nos traz, né? É interessante a gente perceber assim que quando nós estamos lendo, quando nós estamos com o livro em nossas mãos, é aquela companhia silenciosa, tranquila, agradável, mas que acima de tudo nos permite perceber o quanto nós evoluímos com esses livros, com os livros. Aí vem a questão das cores, das pinturas que citamos logo no início, né? A diversidade das pinturas, o replicar a natureza, o fazer com que a natureza seja representada através de uma pintura. Por exemplo, quando alguém pintou ali uma maçã,
Ela é uma pintura, nós devemos separar isso, a pintura da realidade. Ela é uma expressão da realidade, mas não é a realidade. Ela não é a maçã, é a pintura da maçã. Nós projetamos, por mais que nós possamos olhar aquela maçã em si, nós projetamos algo melhor, mais perfeito, daquilo que nós gostaríamos que fosse. A pintura nos leva a isso. A arte, então, senhores alunos, caros alunos, senhores pais, a arte, então, nos dá prazer, mas não é apenas o prazer pueril, o prazer infantil, ingênuo, mas um prazer que faz com que a gente possa crescer, que tem um objetivo de evolução. Não para apenas esquecer os problemas, mas para transformar a nossa realidade. Para fazer com que nós possamos vivenciar melhor o nosso dia a dia. É transformar aquilo em algo que faz sentido em nossa vida. Esse digamos assim, reapresentar a natureza através da arte, na música, etc, etc e tal, através das pinturas, é o poder, nos mostra que é o poder da arte que vem de fato e que ela cria algo que ainda não existe. Nós temos isso através da arte. Uma música que nunca foi tocada, uma escultura que nunca foi vista e nem programada por ninguém, uma pintura, mesmo que seja um retratar da natureza, mas que ainda ninguém nunca pintou. Então, quando nós tratamos dessa forma, esse representar a natureza, esse trazer presente à natureza, nós fazemos uma leitura do que já existe e, acima de tudo, fazemos uma releitura da nossa vida, de como somos e podemos melhorar. E podemos melhorar cada vez mais. Então, nós encaramos a arte como um elemento agradável aos nossos sentidos, aos 5 sentidos: ao tato, o olfato, o paladar, a audição e a visão. Faz bem aos olhos, faz bem ao nosso paladar, ao nosso olfato. Uma comida bem elaborada, bem feita, faz bem aos olhos, ao cheiro, ao olfato e ao paladar. A arte é a impressão que o ser humano dá, ou que o ser humano tem da natureza. Pode ser também. É como nós podemos expressar um certo tipo de conhecimento. Através da arte nós conhecemos a pessoa que fez, o autor. Através da arte nós conhecemos a história. A arte, inclusive, segundo alguns autores, alguns pensadores, a arte é melhor do que a história. É mais precisa do que a história. A história fala de algo específico. A arte, ela é abrangente. Nos leva a um conhecimento abrangente. Ao aprendermos sobre a arte, nós aprendemos o que ela expressa, o que nós expressamos, o que o autor expressa, o seu sentimento, e podemos assim compreender o próprio ser humano. Isso é a arte que nos transforma. Então, o filósofo grego antigo, Aristóteles, que todos nós já vimos falar sobre ele, quando ele fala assim que a poesia imita algum aspecto da realidade, é que traz também nossos sentimentos, aquilo que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Então, quando nós tratamos dessa forma, e por isso, caros alunos, é importante que vocês leiam esse texto quando se fala o mundo pelos olhos da arte. E quando está tratando ali sobre o conectar o pensamento, essa visão de Aristóteles sobre a arte como a evolução do ser humano e que imita a realidade, né, traz imitações da realidade, tem também aquela
uma história sobre as viagens de Gulliver, que talvez vocês já tenham observado, e que é importante que você saiba, que você conheça, até mesmo para que você possa interpretar, traduzir e perceber a arte que está à nossa volta. Então, compreender a arte no nosso dia a dia, trazer ela conhecimento, começa através também da filosofia. Né? A poesia, até mesmo aquelas que são mais filosóficas, né? A poesia que expressa muito mais conhecimento, abrange muito mais conhecimento, segundo Aristóteles, do que a própria história. Assim, nós deixamos aqui, finalizamos assim a nossa aula, lembrando a você que no seu dia a dia você vivencia a arte, através das construções, através dos veículos, através da música. Então, no seu dia, através da leitura que você faz no seu dia a dia, todo santo dia, ou todos os dias, você vivencia a arte. Muito obrigado pela participação, assistam e revejam sempre quando quiser esta aula. Muito obrigado, obrigado pai, obrigado mãe, agradecemos e que contamos sempre com a presença de vocês junto na ajuda, assim, do seu filho, junto com as nossas aulas. Obrigado.